Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite da professora Regina Weisner e da Júlia para esse nosso primeiro seminário das cidades de direitos nas pequenas e médias cidades. Eu sou Tânia Mara, sou professora, eu sou poeta, sou filha de Vanderlei e Dona Angeli, sou mãe da Yasmin, sou mestre em desenvolvimento regional, sou graduada em administração e bacharel em direito. E estou aqui hoje representando o Claretiano e o NEPEC, que é um grupo de estudos e pesquisa sobre economia criativa. Hoje eu tenho o prazer de compor essa mesa, que estamos entre gigantes, pessoas de... Vocês vão verificar, que eu vou ficar aqui 2 horas lendo o currículo, né, de cada um deles. E o esquema vai ser o seguinte: primeiro eu vou apresentá-los e à medida que for apresentando os nossos convidados, eles vão compor a mesa e aí depois a gente passa a palavra e cada um terá de 15 a 20 minutos para fazer a explanação e depois a gente passa para a plateia, né, para as perguntas, ok? Combinado? Muito bem. Hoje nós estamos recebendo a professora doutora Ângela Vieira de Souza Lopes, da UFPM. Ela é professora substituta, diretora escolar da Prefeitura Municipal de Franca, é professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Centro do Paraná, é pós-doutora em Geografia pela Unesp, professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas e doutora em Geografia e mestra em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp. Ela é membro também do Observatório de Desigualdades de Franca, que inclusive hoje de manhã nós tivemos uma fala, né, muito importante de uma das alunas. Convido a compor a mesa a professora doutora Angélica. Recebemos também o professor Dr. Esteban Vanali Otero, da Unesp de Bauru. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru, da graduação e pós-graduação. É pós-doutorado na FAO-USP, na área de Planejamento Urbano e Regional, no projeto COPOLIS, Coprodução Social da Cidade e Ciência Cidadã, uma perspectiva comparada sobre a classe trabalhadora e bairros precários na França e no Brasil. É doutor pela FAO-USP, área de concentração de planejamento urbano regional, mestre em arquitetura e urbanismo, na área de concentração e habitat pela FAO-USP, é arquiteto e urbanista formado pela FAO-USP, é pesquisador do Laboratório de Habitação Humana e Assentamentos, atualmente ministra cursos de arquitetura e urbanismo desde 2010. Estudou na Unimep e na FAO-USP e na graduação e na pós-graduação. Com experiência profissional em planejamento e gestão urbana, trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. Realiza atividades de pesquisa e ensino de extensão nas áreas de planejamento urbano, habitação social e produção imobiliária. Ele participa também de outros grupos de pesquisa. Tem aqui, gente, sem brincadeira, o currículo desse pessoal é alguma coisa, né? Depois vocês quiserem comentar, né, tem mais 3 grupos de pesquisa. Ele dorme nas horas vagas. E temos aqui, convidamos então o professor Esteban para compor a mesa. Agora temos o professor, o Dr. Rafael Alves Orsi, da Unesp de Araraquara. Ele possui graduação em Geografia pela Unesp Rio Claro, mestrado e doutorado em Geografia pela Unesp Rio Claro também, e livre docente em Geografia Urbana pela Unesp FCLAR. Atualmente é professor associado da Unesp Campus Araraquara no Departamento de Ciências Sociais. É credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp Araraquara, coordenadas ou Núcleo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Desenvolve pesquisas voltadas à compreensão dos problemas urbanos da produção e da reprodução do espaço urbano e suas contradições, sua apropriação desigual e seus impactos socioambientais, interessando também na dinâmica e desenvolvimento das cidades e pela qualidade de vida nesse espaço, com destaque para o setor habitacional e as políticas públicas ambientais. Também participa de alguns programas de pesquisa, né, e eu convido agora a compor a mesa. Eu passo agora a palavra para o professor Rafael, que vai iniciar os nossos trabalhos. Mas para atrapalhar, eu acho que o câmera lá. E aqueles números desconhecidos, sabe? Agora acho que todo mundo ouve, né? Bom, muito boa noite a todas, muito boa noite a todos, a todos. É uma satisfação bastante grande conversar com vocês, tá, aqui nesse evento, essa noite. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela coordenação e parabenizar pela temática, né? Quando a gente observa muitas das discussões e pesquisas que se voltam para as cidades, nós temos um conjunto de análises que observam de maneira muito pormenorizada as metrópoles. Elas olham para as grandes cidades, olham para as metrópoles, talvez aí entendendo que seja um modelo acabado, ou muito mais próximo do que seria acabado de uma cidade, e discorrem sobre ela. E as pequenas cidades e as cidades médias, elas sempre vão a reboque ou têm uma pesquisa muito incipiente em relação às suas estruturas. E nós temos que olhar para elas com bastante cuidado e nas observações, né? Até porque a parcela significativa do número de cidades no Brasil, das nossas 5.570 cidades, elas são cidades pequenas, ainda que não seja a maior concentração de pessoas, mas são cidades pequenas. Então eu parabenizo a coordenação do evento, né, pela temática, e agradeço bastante o convite. Eu vou soltar um tempo aqui, e aí vocês me ajudam a controlar aqui, bem que às vezes o tempo é bastante sintético, mas ele pode ficar prolixo, né? De repente. Tá. Eu inventei trazer esse computador aqui, ficou na minha frente, tá? Bom, o tema geral da mesa, né? Desafios das cidades pequenas, cidades de pequeno e médio porte, para promover o direito à cidade, reflexões sobre o Estado de São Paulo. Só o título já nos coloca diferentes elementos para a reflexão, né? Primeiro ali, a questão das cidades de pequeno e médio porte, ou para aqueles que querem trabalhar com uma outra categoria de cidades, as cidades médias, né? Como dentro de uma hierarquia urbana. Então já abre um leque muito grande de reflexões sobre essas cidades que a gente desenhou no início dessa apresentação. E o direito à cidade, né? Também um tema bastante importante para a gente debater. Aí eu queria começar com um adágio alemão, para a gente falar de cidade de uma maneira geral, que diz o seguinte: o ar da cidade torna o homem livre. Nós estamos falando da Idade Média, então esse homem aí, obviamente, que se a gente fosse atualizar, a gente colocaria, né, o cidadão, a cidadã, ou a sociedade, né? O ar da cidade torna o homem livre. É claro que ele está trabalhando, está tratando de uma questão
que é o permanecer na cidade no período feudal, você ganhar a liberdade por permanecer na cidade por mais de um ano. Eu fico pensando nesse adágio. A cidade, o ar da cidade nos torna o que hoje? Se eu fosse atualizar esse adágio. E aí, eu não consegui ler ali, mas é Paládia. A Paládia fala doentes. E é isso. O ar das cidades, ele nos intoxica. Né? Se eu fosse colocar hoje uma atualização da frase, o ar da cidade, ele nos mata. Né? Nos mata. Ele nos mata pela poluição atmosférica, ele nos mata pelo lixo, excesso de lixo da nossa sociedade, ele nos mata pela falta de habitação, ele nos mata por conta da condição dos lugares que nós moramos, né, saneamento básico, ele nos mata por conta do trânsito, das horas que nós perdemos cotidianamente, que nós poderíamos estar fazendo alguma outra coisa de nossas vidas, nós estamos no trânsito. Ele nos mata com a falta de infraestrutura das nossas cidades. Ele nos mata com a falta de drenagem urbana, só para pegar um outro. Ele nos mata, eu coloquei um último aqui como a arquitetura hostil, né, que vocês já certamente viram. Aqui essa imagem, talvez a imagem mais difundida seja o padre Lancelotti com uma Rita, né? Mas essa arquitetura hostil nós vemos cotidianamente nas nossas cidades. Então, a cidade, nós chamamos um mapa feio aqui, né, das cidades. As cidades nos matam. A cidade, ela é sisuda conosco, né? Ela, poderíamos dizer que é uma máquina de moer gente no cotidiano. Nós somos moídos pela cidade todo dia. Nós somos moídos a partir do momento que nós levantamos e temos que nos deslocar do ponto A ao ponto B. Porque às vezes o ponto A ao ponto B ele é muito longe. O trânsito é ruim. A qualidade das nossas calçadas são péssimas. Falta arborização. O transporte público não funciona. Então a nossa cidade é uma máquina de moer gente. Nós perdemos nossa vida na cidade, por mais que ela nos atraia. E aí eu venho uma pergunta em cima disso. O direito a que cidade buscamos então? Quando nós falamos de direito à cidade no início, né, na pergunta principal ali, ou no tema principal da mesa, fala do direito à cidade. Mas que cidade que é essa? Que cidade nós queremos? Nós temos direito a que cidade? Me parece que a cidade que nós acabamos de ver, ela não é tão interessante assim. Direito a todos usufruírem dessa estrutura. Não é uma estrutura muito interessante. A pergunta, talvez, que nos venha em mente, quando começa a falar de direito à cidade, é que cidade que nós queremos. Cidade que nós desenhamos. Desenho, e quando eu falo desenho, eu não estou falando apenas da questão técnica, da prancheta. Estou aqui do lado do arquiteto, engenheiros, eventualmente, tem arquitetos na plateia, mas não é aquela prancheta, às vezes fria. A cidade que nós queremos, que é a cidade que nós vivemos e nós nos realizamos nela. Não é essa cidade nós não nos realizamos, nós morremos nela cotidianamente. Nós queremos uma outra cidade, de fato, para que a nossa vida se realize. Então, se não é a cidade da prancheta, é uma cidade que seja mais inclusiva, é uma cidade que seja melhor, é uma cidade que seja mais amigável, é uma cidade que, de fato, a gente possa se realizar nela. Logo, é uma obviedade, mas nós temos que falar essa obviedade. Eu não consigo pensar uma cidade que seja diferente daquilo que é a nossa sociedade. Esses exemplos que nós falamos anteriormente, ela reflete a nossa sociedade. Ela reflete a sociedade brasileira, particularmente, mundial, de uma maneira mais lata, mas particularmente a brasileira,
ela reflete isso. Não tem como fazer uma cidade que seja inclusiva numa cidade que é excludente. Não tem como você ter uma cidade que acolhe a mulher se você tem uma sociedade que é misógina. Você não tem como fazer uma cidade que não é racista numa sociedade que é racista. Então nós temos que pensar que a cidade que nós queremos é uma transformação da própria sociedade, não é apenas a infraestrutura que está nas pranchetas. É necessário uma transformação radical nas nossas estruturas sociais para que a gente construa uma cidade que seja mais inclusiva. Eu estava num evento outro dia, e aí começou a falar de história, que eu vou tempo história, né? Mas vou ser bem rápido. Estava num evento outro dia, e a gente falava sobre o planejamento das cidades, a gente falava sobre imóveis vazios nas cidades. Um dado do IBGE é assustador, né? Cresceu do último censo para esse de 22, se não me falha a memória, 87% de imóveis em vacância nas nossas cidades. É algo assustador a gente pensar em 87% de aumento de imóveis em vacância. Isso seria, eu não coloquei os dados aqui, mas algo em torno de 11 milhões de imóveis vazios. E aí nós temos um déficit habitacional na casa de 5 milhões e alguma coisa, 6 milhões. Aí, quando a gente olha para esse quadro, é muito óbvio que nós não temos um problema de produção de imóveis. É muito claro que nós não temos problemas, de fato, de oferta de imóveis. Nós temos um problema social muito grande que não permite que a gente ocupe esses imóveis que estão em vacância. Nós temos política pública para isso. Um conjunto de políticas públicas, que não é exatamente uma política de construir mais imóveis. É uma política de ocupar os imóveis que já existem. Eu falava isso. Aí eu falava isso e alguém apresentava um dado sobre imóveis em vacância numa área estendida de uma região central da cidade. E uma das propostas de política pública era que houvesse uma intervenção do governo local para que aqueles imóveis que estavam em vacância fossem ocupados de maneira de habitação social, através de um programa de habitação social, pudessem ser ocupados. Aí todo mundo achou ótimo e tal, inclusive, né, interessante a ideia. E alguém se levanta e fala, mas espera lá, nós temos que tomar cuidado como que vai ser essa pessoa que vai morar no imóvel de habitação social. Porque, abre aspas, porque a palavra da pessoa fala. Porque senão, se a gente não souber muito bem quem a gente coloca nessas áreas centrais de classe melhor, a gente pode causar uma... Aí parou, um tempinho. Balbúrdia, fecha aspas. Então, no meio do evento, se alguém está se discutindo a importância da ocupação de imóveis vagos, se alguém se levanta e fala algo desse sentido, isso mostra exatamente o que nós acabamos de afirmar. Eu não consigo criar uma cidade inclusiva se eu tenho uma sociedade que é excludente. Se eu não entendo que é possível morar pessoas de níveis sociais mais vulneráveis, próximos de pessoas de classe média alta, ocuparem os mesmos espaços, se eu entendo que isso não é possível, eu não vou conseguir criar uma cidade inclusiva. Isso exige um esforço de política pública, um esforço da sociedade para que se transforme. Então, quando eu pergunto, o direito a que cidade que buscamos? É uma reflexão sobre, de fato, que sociedade nós buscamos. Ela vai refletir isso. E aí tem aqui um autor que talvez seja conhecido de vocês, é o Ian Gell, que ele fala, olha, a cidade tem que ser para as pessoas. A cidade tem que ser para as pessoas. É um arquiteto muito conhecido, bastante renomado, né? Tem vários projetos importantes, mundo afora. Então, o Ian Gell, ele coloca quatro eixos importantes para que a cidade seja para as pessoas. As cidades têm que ser vivas, tem que ter gente andando. Ela tem que ser segura, ela precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental e ela tem que ser saudável, uma cidade que gera saúde. Né? Não é que ela é boa em si, ela gera saúde. Né? Precisa caminhar e tudo mais. É bastante interessante isso. Na cidade nós temos que pensar no quê? As estruturas são para as pessoas. E como que as pessoas elas vão ocupar esses espaços e se sentir melhor, ter qualidade de vida, ter bem-estar, poder se realizar neles. Só que aí
se vocês me permitem, eu colocaria uma palavra. Esse Cidade para as Pessoas é o título do livro do Yangel. Eu colocaria uma palavra que talvez a gente precisasse, nos países de capitalismo tardio, empobrecidos, talvez como o Brasil, empobrecidos no sentido de uma divisão de renda muito frágil, eu colocaria uma palavra no título do livro dele, que é cidade para todas as pessoas. Porque a cidade para as pessoas eu posso, de repente, achar que uns são mais pessoas que outros e não criar uma cidade para todas as pessoas. Então eu preciso criar uma cidade para todas as pessoas, para que todos tenham uma cidade viva, para que todos tenham uma cidade segura, sustentável, saudável. Eu acho que é para isso, é para lá que nós apontamos, para todas. Porque aquelas imagens nefastas que nós mostramos há pouco, uma parcela delas não recai sobre todas as pessoas, elas recaem sobre uma parcela apenas da sociedade. É um empobrecimento geral da sociedade. Quando alguém morre de fome, é a falência da sociedade. Quando alguém morre de diarreia por falta de saneamento básico, é uma falência da sociedade, uma falência das nossas políticas públicas. É a falência geral. Mas quem sofre de fato, quem morre de fato, é aquela pessoa mais vulnerável, mais empobrecida. Nós temos que pensar em todas as pessoas. Acho que esse é um ponto importante, né, para a gente discutir, para a gente pensar em que, quando eu falo do direito à cidade, para todas as cidades, eu tenho que pensar em que cidade eu quero e como todas as pessoas vão usufruir dessa cidade. E aí a gente vem para um conceito, para uma primeira aproximação, né, do que seria o direito à cidade. Né? Quando eu falo em direito à cidade, eu falo em viver a cidade, em poder se locomover. Quando eu falei aqui do racismo, por exemplo, nos espaços das nossas cidades, ora, uma praça pública, uma pessoa negra andando na praça pública, em horário for, ela tem uma atenção diferente de uma pessoa branca. Ela pode ser taxada de vários tipos de estigmas que recaem sobre ela, e ela não tem tanta liberdade assim como tem outra pessoa. Uma mulher também não. Eu eventualmente ando em alguns lugares, algumas ruas, certamente com muito menos medo do que uma mulher andaria naquele mesmo espaço. Então, se eu tenho medo de andar em algum lugar por uma questão de gênero, por uma questão étnico-racial, por uma orientação sexual, ora, eu não falo que eu sou livre para viver e me desenvolver na cidade. Então, o direito à cidade é ter o direito de viver a cidade, de ser livre na cidade, de se realizar de fato na cidade. E aí nós temos um segundo degrau do direito à cidade, porque esses três elementos primeiros aqui, Henri Lefebvre trabalha com eles. O direito à cidade, para Henri Lefebvre, é o direito de viver a cidade. Esses dois últimos elementos, esses dois últimos segundos aí, que é o direito à participação da vida pública e o direito de participação das decisões sobre os excedentes produzidos, é uma leitura feita por David Harvey. David Harvey vem e diz, olha, o direito à cidade é você participar da vida pública, é você participar das decisões sobre os excedentes produzidos na cidade, pela própria população. E a cidade, ela produz muitos excedentes. Nós não vamos ter tempo para discorrer dos mecanismos de geração de excedentes no processo de produção das cidades. Mas ela produz muitos excedentes. Basta a gente pensar numa uma incorporação. Pequena não, né? Incorporação qualquer. Qualquer incorporação, ela gera uma quantidade bastante significativa de excedentes. Como que esses excedentes eles são incorporados, de fato, ao território, como esses excedentes eles são distribuídos para a população como forma na geração de riqueza, ou como a geração de riqueza. Isso é a necessidade de participação nas decisões, que vai além do orçamento participativo, por exemplo. É importantíssimo o orçamento participativo, mas vai além do orçamento participativo. Ele é um mecanismo importante, que você toma decisões sobre o excedente produzido na cidade, ou riquezas geradas na cidade. Riquezas da cidade, você direciona aquele orçamento para determinadas áreas, direciona para determinados setores. Né? Essa participação, ela é fundamental para que o direito se realize. Né? Essa é uma defesa feita por David Harvey, uma vez que a gente produz excedentes, que a gente participe sobre eles.
E aqui nós colocamos um embate muito importante. Então, se eu falo que ela produz excedentes, e esses excedentes, eles não estão voltados necessariamente para os interesses da coletividade, uma vez que os excedentes são privatizados ou incorporados pelas empresas privadas que movimentaram a incorporação. Mas uma parcela desses recursos, eles se voltam para o poder público. Nós estamos falando de interesses econômicos na produção da cidade. Só que eu não tenho interesse econômico na produção da cidade. Eu tenho interesse na minha vida. Eu quero viver a cidade. Eu quero comprar pão de manhã e sair da minha casa e conseguir a padaria da esquina, andar pela calçada, sem correr o risco de ser atropelado. Eu quero que tenha calçada. Eu quero que tenha uma certa qualidade naquele espaço de deslocamento, né, ali. Possa ir, comprar o pão e voltar. Se eu quiser ir para a academia, eu posso ir a pé na academia, já chego aquecido. A gente pega o carro, anda 40 minutos de carro, faz esteira 5, 10 minutos para se aquecer, aí faz lá uns exercícios, pega o carro e anda mais 40 minutos. E aí você usa 1 tonelada de ferro para se deslocar. Vocês pesam 60 quilos. Então você gastou mais para deslocar o carro do que você. Tem 1 tonelada de ferro e 60 quilos que você. Você vai a pé. Não é à toa que se fala que é importante se valorizar a mobilidade ativa no processo de planejamento das cidades. Não é à toa que se discute a cidade em 15 minutos. Você conseguir acessar serviços em 15 minutos, né? Porque é melhor, você vai andando, volta, isso é qualidade de vida das pessoas. Isso é valor de uso. Eu quero uma casa para morar. Eu quero uma casa para viver. No entanto, o empreendedor, ele vê a cidade como valor de troca. Aquela casa para ele tem um valor monetário, ele tem um valor econômico. Isso gera um embate, valor de uso e valor de troca. Isso aqui também é refere. Que esse embate de valor de uso e valor de troca vai estar mostrando uma cara das nossas cidades brasileiras, mundiais, que é o que? A cidade se valendo como uma estrutura para o valor de troca. Nós estamos lendo a cidade como uma cidade que é o quê? Mercadoria. Cada palmo da cidade ele é mercantilizado. Você não tem acesso à terra urbana se não for mediante a compra. É valor de troca, é uma mercadoria. A cidade é uma mercadoria. Só que eu não estou preocupado com a mercadoria na minha vida cotidiana. Eu estou preocupado, aquilo que Henry Weber chama, com a obra, que é com a qualidade que eu tenho para a minha vida, que é com aquilo que me enriquece enquanto ser humano, e não como uma máquina. A Tânia falou que é poeta, né? Tem uma passagem que ele fala que nós devemos viver como poetas na cidade, e não como máquinas, né? Nós vamos viver como poeta. Por que viver como poetas? O que o poeta faz? Ele se encanta com as coisas. O poeta tem uma capacidade de olhar, ele passa, está andando na rua, ele passa e olha para um IP amarelo, vai. O IP branco, né, cai num dia, 2 no máximo. É um IP amarelo. Ele fala, nossa, que IP amarelo lindo. Olha como esse dia está agradável. Eu vou escrever uma poesia, escreve do IP amarelo. Está lá, daqui a pouco está uma poesia do IP amarelo, de dia agradável, da luz do sol que bate naquelas folhas, e da sensação gostosa de estar naquele espaço. Isso é um encanto com a vida, isso é um encanto com o deslocamento. Isso é um encanto de estar naquele espaço. Esse é o encanto. O que é viver como poeta? O que é viver como máquina? É você entrar dentro do carro, passar, você não viu nem IP, você não viu, quanto mais se era amarelo. Você quase não viu nem quem está andando ali, quase que atropela alguém. Você passou de um ponto a outro sem notar essas nuances, sem notar essas delicadezas, sem notar nada. Isso é viver como máquina, é um empobrecimento da vida. Ora, eu estou preocupado com o enriquecimento da minha vida e não com o empobrecimento da minha vida. Eu quero uma casa, então, para morar bem, um espaço agradável, uma vida que vale a pena ser vivida. Lembrando aqui do Amartya Sen. O que é um país desenvolvido? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é você ter uma capacidade de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Quando ele fala lá do desenvolvimento como liberdade. Uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez a gente tivesse menos problemas
de saúde mental, se a gente tivesse uma outra dinâmica. Não vou entrar nessa seara que não é meu campo, mas talvez a gente tivesse menos problemas de saúde mental se nós tivéssemos outra dinâmica que não fosse aquela da vida mecanizada, mas sim uma vida mais leve, mais poética. Eu ia usar o termo, não ia falar poética, eu ia falar sensualizada. Uma vida mais sensualizada, que é o termo que o Henrique Leff usa sempre no texto dele da parte ambiental. Eles me falam que nós precisaríamos erotizar a vida, porque quando aquilo que é erótico nos dá prazer, nos chama atenção, nos faz valer a pena tentar algumas coisas. Então, nós temos que erotizar a vida. Henrique Leff, não sou eu que estou dizendo, mas nós tínhamos que então ter uma vida um pouco mais poética ou erotizada, para que ela vale a pena. Eu estou terminando, eu sei que estourou o tempo, eu estou terminando. E aí nós temos alguns desafios, então, para isso. Qual que é o nosso desafio, um grande desafio, já que o título dessa mesa fala em desafios para as cidades, Ora, um desafio enorme é justamente o controle, criar formas de controle e regulação da hiperexploração do espaço, que vincula-se à cidade como mercadoria, que vincula apenas o valor de troca. Eu tenho que criar mecanismos para isso. E aí, quais são esses mecanismos? São mecanismos jurídicos e políticos, fundamentalmente. Estamos falando aqui de erotizar a vida, mas tem que ter mecanismo jurídico, político, para poder ajudar nesse controle da hiperexploração do espaço, para que o empreendedor seja regulado em relação às suas ações. Para isso nós temos que ter alguns elementos essenciais. Claro, são outros, mas eu vou dar destaque apenas a esses três aqui, que é o quê? Transparência nas ações e contas públicas. Nós temos que ter controle democrático dessas ações, participação efetiva da sociedade nos encaminhamentos. Vocês percebem que nós estamos falando aqui, então, da democracia, de fato, da participação política nas tomadas de decisão, no envolvimento, de fato, com a política do cotidiano, que é duro. Qualquer um que participa do movimento social sabe disso. Não é algo simples, é duro. Às vezes é sisudo, mas é necessário. E aí eu vou chegar já... eu ia falar disso aqui, mas eu vou falar... Os planos diretores, que eu destaco, a gente pode deixar para a conversa depois. Os planos diretores, porque eles trazem elementos que nos ajudam nesses processos de regulamentação da hiperexploração do espaço urbano. Só que é um problema para cidades pequenas e médias, a gente já aponta isso rapidamente. Mas, de qualquer maneira, essa estrutura, ela pode e deve apontar para a criação de mecanismos de redistribuição da renda via políticas públicas, buscando justiça espacial urbana. Então, essas estruturas que nós pensamos, jurídicas e políticas, elas devem apontar para uma justiça redistributiva através do espaço das cidades, de investimentos através do espaço das cidades. A gente pode discorrer disso depois, que realmente o meu tempo está terminando. E aí, só para apontar alguns dos desafios para que a gente tenha, aí só vou ler mesmo e a gente deixa para depois. Qual é o desafio para cidades pequenas e médias nesse contexto? Porque cidades grandes, a gente tem um quadro, uma discussão em torno dela. Carência de corpo técnico qualificado. Em muitas cidades pequenas, corpo técnico qualificado é pequeno. Não que não haja, mas é pequeno. Carência de recursos financeiros. Graças ao nosso pacto federativo, eu falo com qualquer prefeito, eles vão discutir isso com você assim, longamente. Você senta para conversar sobre o pacto federativo e distribuição de recursos para as cidades, porque a coisa vai longe. Porque é um problema seríssimo para as nossas cidades e para as cidades pequenas e médias também, sobretudo. Carência da obrigatoriedade legal de se fazer um plano diretor em algumas das cidades, menos de 20 mil habitantes. Enfim, não vamos discorrer sobre isso. A baixa participação política e envolvimento na vida pública, que está vinculado com o item de baixo, com a pequena presença de organizações da sociedade civil. Você tem organizações da sociedade civil menos estruturadas do que nos grandes centros urbanos. Coletivos, associações, grupos de pressão, eles são menos estruturados nas cidades pequenas, via de regra, ou inexistentes. Nos grandes centros urbanos eles são
maiores. Então, isso dificulta o processo tanto de qualificação técnica quanto da participação política e da consolidação e de encaminhamentos democráticos. E aí eu vou parar por aqui e a gente pode continuar depois na conversa. São esses alguns elementos que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos no primeiro seminário das cidades, Direito nas Pequenas e Médias Cidades, e a nossa mesa trata dos desafios das pequenas e médias cidades para a promoção do direito à cidade. Reflexões sobre o Estado de São Paulo. E acabamos de ouvir agora o Rafael, que trouxe contribuições importantíssimas, inclusive quando você fala do aspecto, né, de olhar a cidade com olhar de poeta. Eu somo a essa sua reflexão, olhar a cidade com olhar de poeta e com olhar de turista também. Porque aí a gente começa a passar, a gente passa a ver a cidade e se integrar a essa cidade também. E isso a gente tem uma fala na economia criativa, porque muitas vezes a gente não vê a cidade, a gente não enxerga a cidade. E quando a gente tem esse olhar, né, tanto do poeta quanto do turista, a gente tem essa aproximação, né, com a cidade. E o que é interessante também, que um dos aspectos que você fala, Franca, nós temos quase 100% de saneamento básico. A cidade ela tem tratamento de água e esgoto, quase 100%. E nós temos, a cidade ela é uma cidade média, né? Mas o que a gente precisa, né, de fazer desse chamar, né, para pensar nos desafios é justamente num planejamento estratégico. Né? Nós precisamos pensar a cidade daqui a 50 anos. Como é que vai estar essa cidade daqui a 50 anos? Então a gente tem esse olhar poético, de poeta e de turista, mas a gente precisa, né, fazer ele chamar para pensar o desenvolvimento e o planejamento estratégico. Né? Como que nós vamos preparar, e na sua fala, né, como que nós queremos essa cidade, que cidade nós queremos. Né? Então essa cidade ela precisa ser, né, porque essas histórias de futuro a gente começa a contar agora. Né? Para que essas histórias de futuro aconteçam, as ações são agora, no que agora. Muito bem. Agora nós vamos passar a palavra para a professora doutora Ângela. Desculpa. A professora Angélica. Eu estou chamando você de Ângela desde o primeiro momento que eu escrevi aqui, porque né? Poeta tem disso. Pera lá, eu cuido aqui para você. Onde está? Acho que essa é a É esse? Não. Não. É esse. Se quiser que eu passe, eu posso passar, viu? Tá, do lado disso. palavra com você. Boa noite a todas, todos e todes. Gostaria de falar que é um prazer estar aqui nesse evento, quando a professora Regina me mandou a programação. Eu soube que o professor Rafael estaria nessa mesa. Foi uma satisfação imensa para mim, porque o professor Rafael, muito carinhosamente, foi membro da minha defesa de doutorado, então é uma pessoa muito especial, assim, que está na minha trajetória acadêmica, né? E agora tendo a oportunidade de conhecer a professora Tânia, o professor Estevão, então estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. A professora Regina, quando ela entrou em contato comigo, ela falou sobre a questão do observatório, né? Eu faço parte do Observatório de Desigualdades de Franca, aqui da Unesp, que é coordenado pelo professor Aguinaldo, e nós desenvolvemos um mapa da desigualdade, né, da região administrativa de Franca. Nós trabalhamos com vários indicadores e os mapas que eu trouxe hoje são os indicadores relacionados à educação. Trouxe o indicador da educação para a gente analisar como que a região administrativa de Franca se comporta, né, em relação à educação. O ponto que é desigual, inclusive, a relação entre a nossa região administrativa. E a gente vai verificar que nas menores cidades os números são ainda piores. E para finalizar, eu também trouxe uma pesquisa breve que eu realizei no ano passado
para a gente pensar a importância das políticas afirmativas no caso de distribuição de renda e a manutenção dos alunos na escola. Então, como é importante que a gente tenha políticas que seja relacionado à frequência escolar. Então, como que isso, quando eu analisei em uma escola, foi um recorte muito pequeno, mas eu já consegui perceber que essa exigência, sim, é eficiente. Então, a gente precisa pensar que cidade é essa, que direitos são esses e quais políticas, de fato, estão sendo efetivas para que a gente tenha uma diminuição dessa desigualdade. Eu inicio com uma citação do Lefebvre, em que ele fala que a estrutura social está presente na cidade. É aí que ela se torna sensível, é aí que significa uma ordem. Inversamente, a cidade é um pedaço do conjunto social, revela porque as contém e incorpora na matéria sensível as instituições, as ideologias. Então, como que para o Lefebvre é importante essa participação social, como é importante essa sociedade e todo esse tempo dessa sociedade e não apenas essa infraestrutura física. Quando a gente fala do direito à cidade, pensando somente a questão da infraestrutura física, a gente esquece também como que é todo esse desenvolvimento dessa sociedade, como são esses indivíduos dentro dessa cidade. O que é importante também, além dessa infraestrutura física? O Rafael falou muito bem essa questão de você ter tempo para sentir a cidade, né? E a gente pode pegar lá o Iftuã também na geografia, para a gente pensar essa questão da sensibilidade, do sensorial, do que nos faz pertencente, no que nos envolve. Então, como é importante também esse olhar para além da infraestrutura física. E aí a gente pode pensar também das questões culturais, né? O tanto que a cultura e a educação precisam estar presente na vida, no caso eu estou falando dos nossos alunos, então das nossas crianças, né? O quanto que é importante que os equipamentos públicos garantam de fato essa relação educação e cultura. E aí o Lefebvre ele vai falar também dessa questão da classe dominante, que as cidades elas são organizadas e preparadas por essa classe dominante que controla o poder político também, né? Então, como que essa elite brasileira, e aí a gente pode pensar desde a nossa Constituição enquanto país, né, ao longo desse nosso processo aí de ocupação e de exploração, o quanto que as nossas cidades sempre foram controladas por essa elite, né? Essa elite econômica que depois se transforma nessa elite política, porque o que a gente tem que pensar antes era apenas uma elite econômica, né? Mas essa elite econômica começa a compor bancadas, ela começa a compor cargos públicos em que elas determinam as leis que as favorecem, né? Então, é outro desafio para nós quando a gente pensa essa cidade igual, essa cidade não tão desigual, igual a cidade que nós temos no nosso território brasileiro. Lefebvre ele vai falar também desse uso ótimo da técnica, que é a gente tirar essa técnica, esse avanço tecnológico para ser utilizado apenas por essa elite. Então, quando a gente percebe a constituição da nossa cidade e todo esse desenvolvimento técnico que é utilizado por essa elite para usufruir essa elite, a gente não tem esse uso ótimo da técnica, porque para a gente ter esse uso ótimo da técnica, a gente precisaria desse avanço aí tecnológico servindo para toda a sociedade, para que a gente tenha de fato essa sociedade efetivamente democrática. Porque a gente não pode falar em uma efetividade democrática se os acessos não são iguais, se os direitos não são iguais, se o andar na rua, como o professor Rafael falou, não é igual, se uma mulher não tem o direito de sair na rua em determinado período do dia, porque ela pode
sofrer uma violência. Então, a gente precisa que esses avanços tecnológicos, eles sirvam para todos e não apenas para essa elite que detém e que controla todos esses avanços tecnológicos, né? E aí eu coloco uma frase da Hermínia Maricato, que ela fala que a cidadania prevê o direito, não apenas à terra, mas à cidade, com seus modos de vida, com seus melhoramentos, com suas oportunidades de emprego, de lazer e de organização política. O que a gente pensa em relação a essa frase da Hermínia? Todos temos direito ao lazer, deveríamos ter direito ao lazer, mas o lazer, muitas vezes, ele é proporcionado, ele é usufruído apenas para essa elite. Muitas vezes a gente ouve, é aquela pessoa pobre, ela quer tomar uma cervejinha melhor. Por que a pessoa pobre não tem o direito de tomar uma cervejinha melhor? Porque esses privilégios são para a elite. Nós, a maioria da população brasileira, não podemos ter esse direito a escolher algo melhor para ser usado por nós. Então, como que tudo isso, todo esse pensamento, né, está enraizado na nossa sociedade. A elite tendo direito. E aí falaram assim, nós não preenchemos as vagas. Aí então nós vamos levar esse curso para outras cidades. Eu assim, né? E aquele bairro lá distante, por que não acessam esses bairros, leva para esses bairros? Não é? E aí, vai levar para outra cidade? Certo. Mas abastece os seus, né? E depois a gente pensa, né? Não que não deva também, mas... E aqueles bairros que eles não são acessados? Né? E aí? Bom, você, Angélica, doutora Angélica. Eu queria falar uma coisa que a Tânia falou da questão do impacto ambiental, né? Eu faço parte do projeto do cinema ambiental aqui da Unesp com a professora Fernanda. E nós vamos em escola pública, nós temos convênio com uma escola pública e nós realizamos sessão de cinema com cinemas que tratam o meio ambiente de uma maneira crítica. E na nossa primeira reunião na escola desse ano, a coordenadora falou pra gente, tem um projeto muito legal, nós vamos para Ribeirão Preto, eles pagam um ônibus, o agronegócio está na escola. Aí eu fiquei tão assim, eu falei, eles são muito sedutores, porque... E olha isso, nós vamos lá falar uma proposta dessa criticidade em relação ao meio ambiente, e ela acha que é a mesma coisa que o agronegócio. Então, como que realmente nós precisamos ocupar esses espaços e mostrar que a realidade não é o que o agronegócio nos vende, porque a questão ambiental ela é urgente, como a professora Tânia falou, que são das atrocidades que nós estamos vendo acontecendo com o meio ambiente no nosso país e no mundo, mas a visão que é colocada para os nossos alunos, para as nossas crianças, é que está tudo certo, porque o agronegócio ele manda ônibus, ele dá lanche, então como que eles conseguem, né, iludir aí as pessoas que não conseguem ver criticamente as coisas. Júlia, quanto tempo ainda temos? 9 horas. Até às 10? Uma rodada de perguntas, pode ser, vai levar o microfone. Então tá. Pode ser uma rodada? Pode ser. Olá, boa noite. Eu sou Paládia, faço parte da comissão organizadora aqui. É um prazer ter prestigiado, né, as falas aí dos integrantes da mesa e da Tânia também. Não é bem uma pergunta, porque sempre, né, quando a gente presencia e experiencia e escuta essas falas, eu fico mais reflexiva, né, sobre tudo que foi passado, mas assim, vou externar o que me passou enquanto eu ouvi as apresentações. E quando o professor Estevão falava da produção e do estoque, né, que o mercado imobiliário ele produz dessa mercadoria que não é moradia,
e faz dela muito valiosa, artificialmente valiosa, né, com o uso de vários artifícios, me vem em mente uma indústria de diamantes, a indústria de diamantes, né, que mesmo não sendo tão raro, é extremamente valorizado. Existe um estoque imenso, mesmo assim ele fica ali represado, né? É solto aos poucos, cria-se um imaginário de que aquilo tem que fazer parte de alguns momentos, como um pedido de casamento, e isso vai mantendo, né, esse produto por muito tempo como muito, muito valioso artificialmente. E até pela questão do patrocínio em si, e aí me veio algo assim, o hábil vendedor, ele não tem medo de estar onde ele não é bem-vindo. Por isso, eventos de meio ambiente são realizados, patrocinados por exploradores de petróleo, né? A indústria farmacêutica faz eventos para a saúde. Então, é algo assim, é muito bem pensado, né? O produtor, o vendedor da mercadoria, ele é bem preparado. Era isso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. Eu queria perguntar se tem algum vereador aqui. Teve na parte da manhã. Teve. Mas agora também deveria estar, né? Porque é muito importante essa fala de vocês. Eu queria fazer pergunta para todos, mas infelizmente eu não vou poder, né? E eu só queria relatar uma coisa que aconteceu comigo. Posso? Pode. Eu sou de Batatais. Eu estava fazendo curso técnico de farmácia. E aí eu participei de um projeto de TCC de ecoenzima. Você já ouviu falar? De ecoenzima? Já ouviu? Ecoenzima é um produto que vai salvar a humanidade. Ecoenzima limpa a terra, dá força para o alimento, cura as feridas. Mas eu fiz o meu projeto TCC, participei de um projeto em São Paulo, passou o projeto em São Paulo, mas teria que ter votos na internet. Como eu não sei muito acesso a votos de internet e não sabia como lidar, então o meu TCC e meu projeto técnico e farmácia para São Paulo foi dentro da gaveta, né? E isso vai ser a bola da vez. Então eu pediria para vocês ter essa observação, fazer essa análise. É um quilo de açúcar mascavo, 5 litros d'água, 1 quilo de açúcar mascavo, 5 litros d'água e casca de fruta. Eu esqueci a quantidade, depois eu não posso passar para vocês. Esqueci agora, desculpa, a idade, viu? Não, pelo amor de Deus, não. 3 litros, 3 quilos de casca, 3 quilos de casca de fruta. Aí vocês deixam lá, mexe o primeiro mês, depois tampa, deixa 3 meses, depois vocês coam, uma tampinha de garrafa, 1 litro d'água. Vocês podem limpar tudo. É como se fosse um vírus na roupa, vocês podem bater. É como acabar com a depressão, vocês colocam em cima do armário assim. Limpa o ambiente. Pode lavar a verdura, colocar umas gotinhas. Põe na água, limpa, coisa a terra assim, molha a terra. Eu tive flor o ano inteiro. Então, vocês podem fazer, porque isso vai ser a vez de limpar a terra. Aquele lago que o senhor mostrou, poderia pôr 1 litro ali que limpava.
Amanhã tem aqui? Traz uma garrafinha para vocês. Tá? E aí, aproveitando, né? Desculpa, gente. Aproveitando, a minha pergunta vai ser para a senhora. A senhora conhece a Lei 10.619? Então, acho que é muito importante isso na escola também. Porque é através da Lei 10.639 que nós fazemos um resgate. E aonde será que eu aprendi a fazer essas coisas que eu estou passando para vocês? Foi numa palestra e com o que eu aprendi quando eu era criança na minha casa. Porque a gente é muito pobre. Eu moro na periferia, moro mais atrás. Eu moro na periferia. Mas a periferia se movimenta. A periferia tem vida. Né? Não é só assim, os loteamentos estão acabando está empurrando a população pobre e negra para as beiradas, estão mesmo. Mas ali tem muita irmandade, tem muita união ainda, sabe? A gente se ajuda, a gente faz pelas crianças e a gente ama o que faz. Eu acho que, assim, o principal de tudo isso é o amor que a gente tem um pelo outro. E isso nos sustenta, nos dá base. Eles podem ter o dinheiro que eles quiserem. Eles não vão levar nada quando eles morrem. Mas a gente tem amor na nossa periferia. E aí, aproveitando, nós estamos fazendo um lançamento do livro. E amanhã eu pediria para você deixar eu ler 2 poesias. Eu também sou poeta. E eu queria, se não fosse muito apertado agora, amanhã eu queria ler as poesias. E muito obrigada, viu, gente? Vou falar rapidamente para a dona Isa que, em relação à lei, o município de Franca tem um projeto muito legal de inserção da cultura afro, do resgate histórico. Os nossos professores estão em formação. O ano passado já teve formação com os diretores, pedagogos, coordenadores, todo mundo da gestão. E falar para quem tiver disponibilidade, amanhã na Escola Michel Aber vai ter um evento importantíssimo em relação à cultura negra de Franca. É uma escola estadual que tem uma diretora muito engajada e, assim, é uma escola que faz esse resgate, essa valorização da cultura negra, essa valorização dos negros dentro da unidade escolar, e por meio desses eventos eles ampliam, né, esse resgate que é realizado dentro da escola para todo o município de Franca. A Escola Michel Aber, então, quem tiver oportunidade, será amanhã o evento. Leva eles lá, então. Então, convido a todos aí. Tem um evento aqui. Você quer saber qual horário? Desculpa. Se vocês souberem. Tá, eu vou olhar, eu já passo. Inclusive, quem precisar de ajuda, eu desenhei a trilha de racista no governo do Dória, junto com o Rocieli, e eu fiz a trilha 10.639 e agora eu estou desenhando para o MEC. E a partir do ano que vem é obrigatório ter todo o ensino em todas as escolas do Brasil, além do que é para cima da lei. E hoje eu trabalho também direto com o MIR, pela Fundação Lema, e é muito importante. Quem quiser saber e ter mais acesso sobre, eu posso ajudar. Legal. Bem, a pergunta vai de todos da minha casa. Na questão de sustentabilidade, a gente percebe que hoje as cidades, principalmente São Paulo, não está tendo um olhar tão grande assim, para a sustentabilidade, para a questão do meio ambiente, ou então para a aplicação do meio ambiente para os nossos jovens, né? A gente, vou pegar o caso de São Paulo, por mais que o cenário seja para cidades pequenas, né? São Paulo está largada, né? Como todo mundo sabe. Há um descaso muito grande entre do governador, do prefeito com a cidade. A gente tem casos por exemplo, a Cracolândia, que é um problema de saúde muito grave, mas que trata como problema de segurança e que acaba afetando a população ao redor e também fora da região ali, que antigamente era onde estava localizado, e que tem um impacto também, consequentemente, do setor imobiliário naquelas regiões onde você tem
um nível de criminalidade, um nível de violência um pouco maior, você tem, consequentemente, uma desvalorização desses imóveis. Acho que uns 2, 3, acho que durante a pandemia eu ouvi muito falar sobre verticalização da cidade de São Paulo, né? Você trazer pessoas e você dar acessibilidade para essas pessoas, né? Fazer com que áreas que são hoje, principalmente da região de São Paulo, que tem casas, que tenham condomínios para você ter uma acessibilidade a pontos de trabalho, de educação e de saúde, mas que, infelizmente, a gente acaba sendo empurrado para um mercado predatório, imobiliário, né? E que muitas vezes bota a gente em uma kitnet como vendido como uma solução para você perpassar o problema do trânsito, né? Fora algumas outras questões de mobilidade que muitas vezes em São Paulo a gente não tem, como também em Franca a gente não tem, porque é uma cidade pequena, o transporte é horrível, mas é uma questão muito geral, muito aberta, mas só essa é a minha colocação. Mais alguém? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Estevam. De acordo com as pesquisas, né, que você orientou, em que medida que esse crescimento exponencial, né, dentro do interior de São Paulo, ele cria diferenciações, além da exclusão do direito à cidade, por exemplo, vários tipos de, posso dizer, de exploração, no sentido de endividamento das famílias, né? Porque você tem um pessoal que é excluído, de fato, deslocado, todavia você vai também ter o endividamento das pessoas que estão comprando, né, ou alugando esses novos prédios de moradia, principalmente, né? Igual você falou, citou muito Minha Casa Minha Vida, né? Se tem alguma pesquisa que você participou, que você estudou, que cria essa diferenciação, né? Que a gente viu que nos últimos anos o endividamento das famílias é um objetivo também, né, do avanço do capitalismo. E eu acho que essa questão da moradia, isso eu acredito que seja bem claro, né? Não sei como é que é aqui no interior de São Paulo esse processo de endividamento das famílias. Para deixar uma provocação entre a sua fala e a do Rafael, né? No sentido de que você demonstrou que as políticas públicas de expansão, né, de lotes, etc., elas têm uma confusão entre público e privado, né? Em que medida que há essa distinção, nós do direito nós baseamos muito nisso, né? Em que há o público e o privado, mas está na nossa cara que essa distinção ela é superficial, né? Na raiz, a essência é bem mais complexa e mostra que a fragilidade entre o público e o privado, né? Em que medida que nós podemos falar em controle democrático se a situação é essa, né? Se nem o poder público a gente consegue controlar mais, né? Senão seria uma nova política, uma outra forma de fazer política totalmente distinta do que o que a gente vem fazendo, de políticas públicas, de avanço de legislação, de controle orçamentário, etc., né? E até que ponto que é necessário a gente imaginar, criar, né, um novo imaginário político, outras formas políticas que até então a gente não conseguiu realizar, né? A minha pergunta também vai para o doutor professor Estevam, que eu já conheço também, da minha cidade de Piracicaba. Usando o panorama de Piracicaba para dar uma contextualização, como você bem conhece, o bairro do Campestre, que era um bairro até pouco tempo atrás rural, que foi atingido por uma onda, eu diria, de certa forma, um fenômeno que surgiu sutil, mas que hoje é muito claro, que seria a gentrificação. Que, além do fato do forçamento da periferização das populações mais pobres para as zonas mais circulares das cidades, você tem esse caso muito crítico, que é essa mobilização sutil
do setor imobiliário no quesito de colocar pequenos serviços de uma capacitação econômica maior, que não vai ser consumida pelas pessoas que já estão em certa, que já ocupam essa área da cidade, e forçando elas a migrarem, que acontecia mais nessas zonas periféricas, mas que hoje acontece, por exemplo, nos grandes centros urbanos, como por exemplo o centro de São Paulo. E aí, entrando no que o colega disse ali do lado, a gente do direito entra muito nessa questão do público e do privado, né? Como fazer uma nova política para controlar o processo da gentrificação, que é algo sutil e que é algo que é muito difícil de controlar fazendo direito, por exemplo. Como criar uma lei que proíba o mercado imobiliário de se instaurar, colocando produtos de acesso inimaginável para as pessoas que já estavam que já ocupavam essa região. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Parabéns pela organização e pelos convidados aqui da mesa. Só fazer um comentário. Amanhã eu estou aqui fazendo parte do seminário também. A gente vai falar um pouco sobre isso que eu vou comentar. Que antes dessas cidades surgirem, elas eram fazendas. Muitas delas eram fazendas, né? E eram propriedades privadas de monocultura para exportação. E essa origem do controle dessa propriedade é o que se manteve até hoje, né? Da propriedade para ser explorada, para ser extraída o máximo de lucro possível, e os trabalhadores, a massa de trabalhadores, que tem que ter um pouco de desempregado para conseguir rebaixar a taxa de salário, salarial, e aumentar o lucro, ficam jogadas nas áreas mais pobres, nas áreas que não têm valor de mercado, e em geral acabam ocupando áreas públicas, como praças, áreas verdes, áreas de mananciais, e por aí vai, que é a área onde o mercado não pode produzir, a sobra da cidade que fica para o trabalhador. Então acho que o centro disso tudo é a luta de classes, e a gente também vê como que a gente pode tratar a propriedade privada não com tanto poder, dentro do campo da legislação, mas sim do direito, à vida, porque se você não tem um lugar para morar, se você não tem um lugar para trabalhar, para viver, você não vive. Então essa relativização do direito à propriedade, eu acho que é um caminho aí que a gente conta com os futuros doutores aqui, doutoras. Na verdade não é uma pergunta, Primeiro cumprimentar a mesa, fantástica, Super, com uma sintonia fina aí, que não é ao acaso, porque eu não acredito em acaso, então acho que ficou muito boas as falas. Ouvindo o Rafael e Angélica e Estevão, eu me lembrei de uma pesquisa que nós fizemos quando eu entrei aqui na Unesp, em 2006. Nós fizemos uma pesquisa utilizando IPVS e trabalhamos com a área de maior vulnerabilidade na cidade de Franca. Trabalhamos com mais de 426 domicílios, salvo engano meu. E a gente tentou incorporar um pouco essa coisa do Amartya Sen. Era uma pesquisa para a gente pensar políticas de trabalho e renda. E tentando usar, do ponto de vista da metodologia, alguns aspectos do SEM, a gente não somente perguntava para as pessoas o que elas sabiam fazer, o que elas tinham estudado e tudo mais, mas o que elas queriam fazer. E foi assim, um resultado chocante, principalmente dos mais jovens. Como assim o que eu quero fazer? Parecia que a gente estava perguntando algo inconcebível. E tem até uma relação com a questão do lazer também, Angélica, que você fez a relação muito bem, eu já aproveito aqui a relação estabelecida por você. A gente falava a palavra lazer, as pessoas olhavam para a gente, parecia que a gente estava xingando a mãe da pessoa.
como se lazer fosse algo que, cara, eu sou pobre, você está vendo minha casa? Lazer, né? O que você está pensando? E um dos resultados, né, voltando para os resultados em relação à questão da educação, foi, né, que os jovens, né, que as pessoas, né, que estavam em época de formação e entrada no mercado de trabalho, elas ambicionavam ser. E aqui, como vocês conhecem, né, nessa época isso era ainda forte, porque os calçados chineses começaram a entrar em 2000, então ainda tinha as rebarbas desse setor calçadista mais forte e tal. Os jovens da idade de vocês só falavam, não, eu vou ser pespontador, eu vou ser, aí eu não sei muito quais são as funções exatas, né, porque eu sou daqui, mas tem lá, eu tive até que aprender um pouco esse glossário. E uma respondente falou que queria fazer medicina, e um respondente que queria fazer, não lembro se era arquitetura ou se é por conta da presença de vocês aqui, mas eram 2, num universo de 426 domicílios. Então é algo extremamente preocupante mesmo, né? Quando também aqui me inspirando na fala de vocês, eu penso quantos estudantes de Franca estão na Unesp. Eu dou aula no curso de Relações Internacionais e no Direito, que são 2 cursos mais elitizados. Em geral, eu tenho 1 ou 2 alunos de Franca quando tenho. A maioria é de fora, porque são cursos mais elitizados. Os cursos que são menos elitizados, como serviço social, você já tem um grupo maior, inclusive vindos de escola pública e negros. A questão das cotas deu uma colorida na sala de aula, porque eu não sabia o que era gente. O mais moreno era da minha cor ou da Angélica, dos alunos de RI. Né? Então, tudo isso para refletir junto com vocês, né? E a fala do Maurílio me contempla plenamente. E eu acho que essa coisa da consciência, falando nesses termos lucasianos, né, para me inspirar aqui no meu orientante Matheus, em homenagem a ele, que eu sou mais gramsciano do que lucasiano, mas o quanto a educação é fundamental nesse processo. O quanto a educação é fundamental, porque essas pessoas que vivem essa situação, elas, melhor do que nós que as teorizamos, sabem muito bem o que vivenciam, né? A questão é como a gente atrair essas pessoas para esses eventos, né? Como a gente poder ir até a periferia e fazer essa incursão pela cidade, essa incursão que eu tenho tentado militar nesse sentido, e outras pessoas aqui de Franca, a própria Tânia, da gente pensar a cidade como realmente um espaço, um território de todas as pessoas e não de algumas, né? Então são muitos desafios, né? Mas bastante instigantes, mas que eu vejo possibilidades aí muito ricas de atuação. Tá? Meus cumprimentos. Não, acho que dá. Eu começo? Então, Ele gosta de ficar para o final. Não, eu posso falar. Mas, só que eu respondo e também já faço, acho que, as considerações finais. Bom, acho que objetivamente teve 2,5 questões do João. Eu quero ver se eu entendi a sua questão, João. Mas assim, você estava falando sobre São Paulo, mas tem várias questões ali, assim, a gente ficaria até umas 4 da manhã aqui. Acho que, mas o que eu queria falar uma coisa em relação ao primeiro ponto que você colocou, não se pensa na sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito em disputa. Eu acho que primeiro a gente tem que definir e chegar num acordo do que a gente está chamando de sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. Recomendo muito fortemente, e aí eu me filio muito a essa interpretação do Henri Axelrad,
né, que ele vai discutir em termos de justiça socioambiental. Eu acho, porque ele coloca na equação a questão social. Eu acho que no Brasil a discussão passa por aí. Então eu recomendo, acho que é o primeiro desafio da sua questão, até porque você abriu com ela. A gente precisa debater o que é sustentabilidade no nosso contexto, que não tem nada a ver, a nossa epistemologia, a gente precisa construir um conceito de sustentabilidade a partir de uma epistemologia diferente do debate europeu, não no serve. Que aí, eu trabalhei já nesse debate, com uma pesquisa com pesquisadores alemães, posso te garantir que a gente está falando não só línguas diferentes, a gente está em universos muito diferentes no debate. Em relação, Matheus faz uma pergunta complexa porque você trouxe duas questões, na verdade, né, relacionadas. A primeira, quando você questiona, não tem esses dados são muito difíceis da gente conseguir. Como é essas informações sobre o consumidor do Minha Casa Minha Vida? Tanto que eu mostrei os contratos, ou seja, é o contrato da empresa, do empreendedor com a Caixa. Isso a gente tem acesso e mesmo assim, durante um tempo foi muito difícil, porque a Caixa negava sigilo bancário. Com o tomador do empréstimo, com o comprador, isso a gente não tem nenhum acesso. O que a gente sabe, mas isso também é muito difícil, não se abre esses dados, é que tem muitas famílias que não conseguiram arcar com as parcelas. A gente está falando aí faixa 2 e 3. Faixa 1 tem inadimplência do nível 85% a 90%, mesmo sendo baixa. Agora, faixa 2 e 3, quem não conseguiu arcar com isso, voltou. Então a gente sabe que tem um estoque que não foi comercializado. Os bancos têm isso, carteiras de imóveis Minha Casa Minha Vida gigantescas, que não podem ser colocadas todas ao mesmo tempo no mercado, porque senão isso desorganiza o próprio mercado imobiliário. Agora, quem tem esse dado? Ninguém tem esse dado. Já te garanto. A questão, você coloca uma questão na sequência, o segundo ponto, que é sobre o nosso desafio em relação ao Estado, né? Eu acho que aí acho que essa é a grande questão. Eu acho que tem uma armadilha do próprio Estatuto da Cidade, na Constituição e no Estatuto, quando ele remete a aplicação dos instrumentos do Estatuto ao plano diretor. Porque ele remete à esfera municipal. Acho que aí é um diálogo bom para fazer com os causídicos do plantão. Porque a hora que ele joga para a esfera local, isso vai ser debatido, né? Vai ser produzido, o plano diretor, a elaboração é feita pelo Executivo e ele é aprovado no Legislativo Municipal. Você joga para uma esfera em que essa elite local ela tem amplo domínio e controle dessas instâncias. Né? Se em São Paulo é difícil, até debatendo, dialogando com a questão do João, se em São Paulo é difícil, que tem um movimento social organizado, né, muito articulado, né, com representações, né, históricas ali, imagina no interior. Né? Fazer essa disputa no interior é mais difícil. Então, quando o Estatuto remete tudo para a esfera local, a gente se fragiliza ainda mais. É muito difícil. Esse é um duelo muito desigual. Né? Então, acho que aí essa a questão. E eu acho que aí é a discussão no âmbito da própria lei. Né? Pensar o federalismo brasileiro é uma questão para a gente, para os geógrafos, para os arquitetos, para os operadores do direito. A gente está sendo colocado num momento de debater o modelo federalista brasileiro. A maior parte dos municípios do Brasil não é nem só capacidade administrativa, eles não têm capacidade, né, de exercer o monopólio desse poder no âmbito local. Isso depois a gente discute, acho que esse é um debate para o futuro. Thales, eu fico em choque, porque o Thales eu conheço desde que ele era criancinha. E aí mostra que eu estou ficando velho, por exemplo. Ele é filho de um casal de amigos muito queridos, e aí ele vem aqui. Eu falei, você tem que me elogiar. Está fazendo aluno do direito aqui da Unesp de Franca, assim. Eu acho que a sua pergunta, mas é que a sua pergunta é fácil de responder, hein, Thales? Como que a gente enfrenta a gentrificação? Por sorte, o Maurílio, na sequência, eu acho que ele colocou a questão-chave, porque a grande questão
No Brasil, apesar de a gente falar que no Estatuto da Cidade vai, né, pioneiramente, na Constituição de 88, vai estabelecer a ideia de função social da propriedade, na verdade a ideia de função social da propriedade vem desde a Constituição de 34, que a gente já tinha. A nossa, que de certa forma relativiza o direito de propriedade. O que a gente precisa, mas eu acho que isso está mais no âmbito da política do que do próprio direito, é entender que a propriedade, aí nos termos da Constituição Alemã de Weimar, né, a propriedade obriga. Então, se você tem uma propriedade, você é obrigado a usá-la bem em prol da sociedade. Senão, você não tem direito à propriedade. Agora, né, no contexto brasileiro, que a propriedade é absoluta, e o judiciário brasileiro faz questão de lembrar isso a todo momento, eu acho que aí é mais difícil. Mas me parece que a questão está mais no âmbito da política do que no âmbito do debate jurídico. Tá? Agora, a questão que se coloca, até eu acho que tem um exemplo melhor, até, você colocou o exemplo do campestre. O que aconteceu? Isso, aquele mapa que eu mostrei em Piracicaba, da pesquisa da Bianca, ela faz o levantamento depois da devolução do preço da terra. A pesquisa é interessante porque ela vai mostrar que o bairro que tinha a terra mais barata da cidade, Santa Rosa, um bairro historicamente popular, bairro operário, em 2008, 2009, foi implantado um Alphaville. O Alphaville, né, a partir da sua implantação e depois que ele deu gancho para uma série de outros condomínios fechados ficarem saindo naquela região, fez com que aquela porção, aquele setor da cidade fosse o que tivesse a maior elevação no preço da terra, assim, num nível explosivo, em 6 anos. O preço da terra subiu 2.500% em 6 anos. É evidente que isso bota uma pressão nesses moradores, né? Uma pressão dúbia, porque tem uma dialética aí também, né? De um lado, os moradores ali, que eram residentes de baixa renda, mas a propriedade deles também se valoriza, né? Num nível diferente. Só que começa a colocar uma pressão que aí você começa a ter outros tipos de pressão, né? Agora, o bairro popular também já não quer mais gente pobre. E você tem os diálogos são uma experiência curiosa, assim, uma esquizofrenia urbana, esse debate. Mas esse caso ali, eu acharia muito, muito evidente que é um mega empreendimento que vem e faz explodir o preço da terra no lugar que tinha a terra mais barata da cidade, que era no bairro de Santa Rosa, e está promovendo uma intensa gentrificação daquela área, está sendo uma limpa, né? Está virando agora uma área de altíssimo padrão. E, bom, não sei se eu respondi as suas questões. Fico, de novo, né, muito feliz com o convite, agradecer de novo, né, a Regina, a professora Regina, a Júlia, né, pela oportunidade de a gente estar aqui dialogando, e acho que está sendo esse momento, agora peguei só essa mesa, esse momento mais no fim da tarde, mas uma experiência muito prazerosa para a gente, né, começar a abrir um caminho, construir pontes e construir um diálogo para projetos futuros. Muito obrigado. Bom, acho que a riqueza da mesa dá vontade de comentar um monte de coisa, né? Mas a gente é prolixo, se começa a falar e acaba explodindo o tempo. Acho que várias questões aqui foram bastante interessantes em apresentação, né, Estevão. Por falar em idade, ele falou que ficando velho, né? A Angélica lembrou que foi da banca do doutorado dela. Se entrega, né, a idade nossa. É bacana também participar de uma mesa como essa e reencontrar uma colega agora de profissão, né? Discutindo, falando das cidades, trazendo a questão da educação, que me fez lembrar do Tonucci, em relação às cidades educadoras, às cidades para as crianças. Acho que é fundamental realmente o envolvimento, né, das crianças na cidade, né, na política. A gente planeja a cidade para daqui 20 anos, 30 anos, e não conversa com quem vai estar tomando as decisões daqui 30 anos. Né? Não prepara essas pessoas para daqui 30 anos. Né? Uma vez eu falei isso numa reunião com um vereador, ele causou um choque, estranheza. Estava lendo algumas coisas sobre a cidade
que educa, envolvimento das crianças no planejamento. Né? E, de repente, tem municípios muito interessantes fazendo isso, como Jundiaí, por exemplo, que traz as crianças para discutir planejamento urbano. É uma forma de preparar para o futuro, de fato. O planejamento estratégico passa por isso também. Então, muito, muito bacana. Mas o que eu queria comentar rapidamente, acho que dois pontos mais diretos, que talvez tenham envolvido a interface com a minha fala. O primeiro é em relação ao papel realmente da política no processo de planejamento das cidades. Né? Talvez um pouco dissonante do que possa ter parecido, ou aparecido em alguns momentos da mesa, eu acredito, de fato, fortemente no papel do Estado e do arcabouço normativo criado por ele para a gestão das cidades. É um elemento essencial. Se a gente pensar na estrutura do Estado, no envolvimento da sociedade civil, do setor privado também, obviamente, no processo de produção, se a gente quiser negar qualquer uma dessas esferas, vai dar errado. Né? E eu acho que esse reinventar a política, desculpa, esqueci seu nome, o Matheus. A ideia do reinventar a política, né, Matheus, eu não sei se é exatamente um reinventar a política, né? Eu acho que é criar, de fato, um fortalecimento de canais mais efetivos de envolvimento nas ações do Estado, daquilo que é o Estado e as suas estruturas, as suas instituições, valendo-se das próprias estruturas das instituições para aquilo que é contestado dentro do processo de planejamento. É óbvio que há um problema, e o Estevam já apontou de maneira muito, muito brilhante, que se joga o plano diretor como instrumento principal da política pública, da política urbana, e eu falo política urbana não das cidades, porque apesar de falar estatuto das cidades, mas envolve o rural também. Então nós estamos falando do município. Eu acho que mais apropriado seria estatuto dos municípios, né? Nesse caso, porque a gente fala do rural e não apenas da malha urbana. Quando ele joga para o município, ser o executor, de fato, e o produtor do documento. Ele já apresentou isso de maneira muito clara para a gente, dos problemas que isso tem. Você tem uma Constituição Federal, depois você tem a 10.257 de 2001 que regulamenta, e aí você vai ter os municípios fazendo os seus estatutos da cidade, utilizando ou não todos aqueles instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, fazendo seus planos diretores, utilizando ou não todos aqueles instrumentos. E aí nós temos um problema que é vinculado justamente a assimetria de poder nessa esfera. O setor imobiliário, sobretudo, aqueles rentistas da terra, eles têm um poder muito grande de persuasão e de influência na política, né? Porque são os donos da terra, que nós estamos falando apenas do setor imobiliário, nós temos que passar do setor da construção civil e o setor imobiliário. Aqui é o patrocinador, aqui é o setor imobiliário, né? Nós temos da construção civil, que é aquele que vai lá em fazer a própria incorporação. O custo da incorporação ele é enorme, e aí se envolve um volume muito grande de recursos e a própria terra, para retirar a renda da terra. E depois você tem o setor imobiliário que entra junto com o setor da incorporação. Então eles são muito fortes, de fato, nesse processo. No entanto, se há, na hora de fazer a peça técnica, o instrumento técnico, com problemas, ele pode ser contestado, mas a contestação ela vai aparecer de maneira muito superficial, as pessoas não participam. Olha, isso é um problema, quanto mais gente participar, melhor. Mas você pode utilizar a própria estrutura do Estado para contestar aquilo que foi apresentado pelo Executivo, ou está sendo discutido no Legislativo, ou mesmo no Ministério Público nessa história. A estrutura do Estado. Você vai contestar via Ministério Público o que está acontecendo. Pera lá, foi feito um instrumento, e aí você pode questionar a legitimidade das assembleias via Ministério Público. Agora você coloca uma barreira ali, então você pode utilizar esses próprios instrumentos para que isso aconteça. Tem gente que é cética em relação a isso. Eu tenho os dois casos que eu não vou falar aqui, que de repente confirma essa visão mais cética de algumas pessoas em relação ao papel, mas
Eu acredito nisso, acredito que nós temos... se não for esse mediador, como vai ser? Qual vai ser o mediador dessa história, se não for esse? Ora, quando a gente começa a contestar esse papel da mediação do Estado através das suas estruturas institucionais legítimas, nós vimos o que pode dar, não faz muito tempo. Nós vimos o que pode acontecer. Cada grupo tem as suas ideias e você avança da maneira que você acha melhor. Então eu penso que o envolvimento da sociedade civil e a estrutura do próprio Estado, utilizando aquilo que está formulado, é um caminho importante para que você possa pensar as estruturas das cidades. Uma das questões fundamentais, eu acho que nisso, e aí acho que foi o Emílio, né, que fala da relativização da propriedade. Emílio, desculpa, você foi Emílio. Maurílio, desculpa. Maurílio. Da relativização. Acho que é isso. Nós temos realmente também a nossa legislação que, inclusive lá, quando a gente lê as linhazinhas lá, vem primeiro a função social da propriedade e depois o direito de propriedade, vinculando a propriedade à função social. Você pode fazer esse tipo de questionamento, né? Mas isso envolve um processo de discussão, um processo de debate e envolvimento político, de fato. Participação política. Só que a participação política ela não deve ser na hora de fazer essa duplicidade. Aí vem um problema. A participação política, o envolvimento político é em todas as esferas democráticas da política pública. Então nós temos lá os conselhos. Qual é a participação dos conselhos? Claro, você pode ver a composição do conselho é A ou B, né? Mas como que é a participação dos conselhos? Então, há elementos para isso, né? Eu talvez seja um pouco dissonante da fala aqui, numa visão talvez um pouco mais otimista, justamente nesse sentido, da utilização das estruturas que nós temos, do fortalecimento da participação e de outras estratégias que vêm da sociedade civil para tentar fazer algum tipo de mediação e controle, né, dessas ações de alocação dos excedentes produzidos pela produção da cidade. Quando se falou da educação, e eu falava de justiça distributiva no território, crianças fora da escola, não necessariamente a evasão, que vai impactar numa reprodução da desigualdade de maneira perene, né, ela pode ou está envolvida fortemente com a estrutura da própria cidade, da periferia. Quem sofre mais com a criança doente, de fato, em casa? A mulher. Quem sofre mais? A mulher, sobretudo aquela que trabalha de maneira informal, da periferia e pobre. Eu não me lembro agora da pesquisa, então não vou falar uma pesquisa, mas o dado que eu lembro que era trazido é que quando uma criança adoece, seja lá qual motivo for, e a gente pode falar por falta de saneamento básico, quando uma criança adoece, a mãe é que falta do trabalho. E se ela é diarista, ela que não foi ganhar aquele dia. Então, ela que fica com a criança. Ela fica 1, 2, 3 dias. Isso impacta não só na criança, na perda da aprendizagem, mas impacta na renda da família. Uma parcela grande dessas periferias do Minha Casa, Minha Vida, é a mulher da rima de família, que está lá na periferia, extremamente longe das áreas mais urbanizadas. Nós queremos os puxadinhos da cidade. Em alguns casos, um texto que eu escrevi não faz muito, que faz algum tempo, na verdade, eu falava de vulnerabilização dos vulneráveis. Nós temos camadas de vulnerabilização. Você lembrou do Henry Axelrad? Henry Axelrad ele fala de sobreposição de carências. O texto dele ele trabalha com a sobreposição de carências. Nós temos uma carência que é por conta da pobreza, uma carência que é por questão étnico-racial, uma carência que é por falta de políticas públicas, por uma biopolítica vinculada a uma necropolítica de fato. Então, várias camadas aí de carências. E aí, quando você olha para o programa público de moradias que coloca uma população empobrecida, vulnerável, numa região distante e também vulnerável, está sobrepondo mais uma camada de vulnerabilidades. Obviamente que a gente vai ter problemas
nessa ruptura da miséria e da pobreza. Então são algumas questões que eu acho que são importantes de ser colocadas, né, em relação a fazer uma nova política, não é exatamente uma nova política, eu acho que é trabalhar dentro da estrutura que nós temos para pensar novas estratégias, né, novas estratégias de ação e de envolvimento. Sempre que esse negócio de novo político parece que é uma negação do político e me assusta, por motivos óbvios. Mas com esse discurso do não político, ou do novo político, ou do eu não sou político, né? Votem em mim porque eu não vou fazer política, eu sou outra coisa, vocês viram no que deu também, né? A nova política, ou a política alternativa, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. E um outro ponto, problema de ser breve, é a questão da gentrificação. A gentrificação é um negócio muito interessante também, acho que é importante ser discutido em vários aspectos, mas como disse o Estevam, a gente ficaria aqui até de madrugada para falar da sua pergunta, né, em relação à gentrificação. Agora, o que nós temos, só para não perder a oportunidade, é que o processo de gentrificação, ele nos mostra muito claramente que o valor da terra determina o seu uso, e não o contrário. Então você vai pegar uma região que há uma supervalorização, o uso dela tem que ser coerente com o valor da terra. Por que uma bicicletaria simples ela fecha quando um bairro começa a ficar elitizado? Porque o valor agregado de peça de bicicleta é muito baixo para pagar o aluguel em determinado ponto. Por que fecha uma padariazinha? Porque o valor agregado do produto que está ali é muito baixo para sustentar o aluguel. Então tem que ter uma boutique. Aí você abre uma boutique de croissant, sei lá, inventa um nome bonito qualquer, o negócio fica caro, o valor agregado da unidade sobe e ele justifica a localização dele. Né? Acho que essa é uma questão importante para a gente pensar, porque não dá para o Estado controlar isso. Isso não é o Estado que faz isso. O Estado, em alguns momentos, se pegar as teorias do Neil Smith, ele vai... Neil Smith não, é o Smith, mas não é o Neil. Me fugiu agora o primeiro nome. É Neil mesmo, né? É Neil Smith. Se pegar a teoria de Neil Smith, ele vai dizer que um passo importante para o processo gentrificador é a ação do Estado nos processos de revitalização das áreas. E algumas coisas que só o Estado pode fazer, inclusive. Que, por exemplo, remover as pessoas moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. Quem pode fazer isso é o Estado. Ninguém mais pode fazer isso, usar a força para tirar aquelas pessoas dali. Então o Estado ele entra abrindo caminho para investimentos privados naquele espaço. Como que controla isso? Por um lado, você não pode simplesmente negligenciar e achar que a degradação física e social daquela área está tudo bem. Não está. Por outro lado, você também não pode simplesmente criar condições para que o capital ele tenha uma grande lucro naquela área e gentrifique expulsando os pequenos produtores, a comunidade local e tudo mais. Como que entra, como resolve essa equação? Uma questão muito complexa, mas eu volto a bater na tecla, que é a intervenção do próprio Estado em relação a isso. Moradia de interesse social, você começa a resolver o problema. Você não dá propriedade para a pessoa, porque no Brasil nós queremos também ser dono da casa própria, o sonho da casa própria implantado em nós durante o governo militar. Mas, habitação de interesse social é um caminho que você consegue fazer com que aquelas pessoas, unidades daquele espaço, elas permaneçam morando naquela área. Né? O recurso que você acaba conseguindo com o processo de valorização daquela área, através de impostos que você consegue naquele espaço, é ser revertido para criar condições que para as pessoas mais empobrecidas ou vulneráveis permaneçam naquele espaço. Se não for ação do Estado, o mercado não vai fazer isso. Só que o Estado me parece que não vai fazer isso por si só. Tem que ter algum outro movimento para que ele faça isso. Por si só ele não vai atuar. Então acho que a gentrificação é um caso sério, que deve ser debatido realmente, mas eu acho que tem algumas possibilidades também colocadas. Eu estou sendo muito otimista, eu acho, nessa mesa aqui, né? Mas assim, é olhar para a nossa estrutura e tentar entender que há caminhos. Há caminhos, né? Bom, é isso.
Gente, eu só vou agradecer mais uma vez pelo convite, pela acolhida. É a primeira vez que eu venho em Franca. Estou na Unesp já faz um tempo, mas é a primeira vez que eu venho para cá. Agradeço demais o convite feito pela Regina, feito pela Júlia, pelo Guilherme. Ele não está aqui, mas também a primeira interlocução foi com o Guilherme. Então agradeço o convite. E vocês são ótimos anfitriões, porque cuidaram de mim desde ontem, anteontem, aliás, desde o início da semana, mandando mensagens e acertando as coisas. Então fui muito bem tratado, assim, vocês são ótimos anfitriões. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de dividir espaço aqui, essa mesa, e aprender bastante com vocês. É isso, então até uma próxima. Se alguém precisar de alguma coisa, quiser conversar, meu contato a gente passou aquela hora, a gente pode falar posteriormente. Desculpe por ter me alongado, eu sou um pouco prolixo. Até. Agradeço o convite também, a Júlia, a professora Regina. Para mim é muito especial a Unesp Franca, que foi minha segunda oportunidade como docente universitária. Trabalhei em concurso de História, então tenho um carinho muito grande pela Unesp Franca, né? E toda a minha trajetória na Unesp também, então Unesp do meu coração, né? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder fazer parte dessa banca, por aprender tanto, né? Por ouvir, o engraçado que é uma proposta de tema para a mesa, né? E como que são temas variados e entrelaçados, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, gente, vamos encerrar o dia, né, esse dia 19 do primeiro seminário, né, das cidades. Agradecer a professora Regina Leisner e a Júlia por essa promoção de pensar a cidade e aqui na nossa cidade de Franca. E é isso, a gente precisa convocar as pessoas para conhecer e para discutir e para refletir, né, os direitos e os desafios da cidade. E eu agradeço profundamente essa oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, né, que trouxeram contribuições importantes e que vai colocar ou vai me colocar para refletir muito sobre todas as questões e todas as propostas do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Economia Criativa. Muito obrigado, e não esqueçam que amanhã cedo tem o passeio do professor Mauro, e à tarde começa às 14 horas? Às 14 horas aqui no Unesp com a continuação do evento. Muito obrigada e boa noite a todos.